Vamos falar um pouquinho de conflito, só que agora é conflito aqui, verbal, exatamente. A gente falou agora há pouco sobre a questão de você se conhecer, de você evoluir, de você realmente se autoconhecer, analisar os seus defeitos, os seus problemas e tentar melhorar o máximo possível. Mas nisso tudo também existem aqueles conflitos, né? Muitas vezes você tenta administrá-los e muitas vezes você é feliz, outras não tanto. Eu vou conversar com um especialista no assunto que vai dar algumas dicas pra gente de como que você consegue administrar conflitos na sua vida pessoal e também na sua vida profissional, tá certo? Apresento para vocês o Jorge Luiz Marcondes, que é administrador, está aqui com a gente. Tudo bem? Bem-vindo, Jorge. Boa tarde. Me diz uma coisa, esses conflitos nem sempre são negativos, né? Até porque tem uma parte boa que vai gerar, de repente, uma discussão sadia, né? Exatamente. Eu até estava comentando com ele, porque não só eu, mas imagino que muitas pessoas têm algumas dificuldades, por exemplo, de colocar nas suas opiniões a pessoas que não respeitam a opinião alheia, que tem muito pé firme no chão dizendo a minha opinião é que vale, mesmo sem conhecer do assunto. E isso é difícil, aí acaba gerando conflito meio guerrilha aí, né? Exatamente. Quando a gente fala de conflito, a gente pode ir desde uma luta, de uma guerra, até uma simples discórdia. Ou seja, um ponto de vista divergente. O grande detalhe é a gente conseguir ouvir o outro, entender o que o outro está querendo dizer e a gente comunicar ao outro o nosso ponto de vista. Porque normalmente o problema é justamente esse, a divergência de opiniões. Quando a gente escuta atentamente e entende o que o outro quer dizer, isso já é um bom caminho para a gente conseguir, pelo menos, minimizar este conflito, se não conseguir resolvê-lo definitivamente. Essa forma de entender o outro, ela acaba sendo um pouco complicada pela personalidade das pessoas. Então, a personalidade ela pode exacerbar este conflito, ela pode amenizar este conflito. Então, no momento em que você cria um clima, digamos assim, apaziguador, um clima de boa vontade entre as partes, aí as coisas começam a tomar um rumo mais adequado. Esse é um dos pontos que a gente utiliza para começar a resolver um conflito. Entendi. Agora me diz uma coisa, essa história de levar a discussões abertas, quer dizer, ter uma discussão sadia, colocarem as suas opiniões, isso é incrível, porque daí você começa a conhecer o que as outras pessoas também analisam daquela mesma situação. E uma discussão, aí sim leva a uma discussão sadia, o que é um ganho para todo mundo. Exatamente. Na Unibrasil, quando a gente está trabalhando com os alunos, eu como coordenador, trabalho o relacionamento com os alunos e em sala de aula como professor, a gente sempre coloca para eles, olha, às vezes você tem uma carga cultural, uma vivência, uma experiência própria, que você acaba tomando aquilo como uma verdade absoluta. Quando, na verdade, muitas vezes uma outra pessoa, quando a gente deixa que seja aberta, que sejam expostos todos os pontos de vista, a gente começa a perceber que a gente não é mais aquele dono da verdade que a gente imaginava. E aí a gente começa a criar o quê? Um ganho para todo mundo. Que esta é a situação melhor quando a gente está falando de conflito, situação onde ganha-ganha, onde ganho eu e ganham os outros que estão envolvidos nesse conflito. Isso é muito interessante. Agora me diz uma coisa, normalmente quais são as causas dos conflitos do dia a dia? Porque não é só uma coisa, por exemplo, na sua vida profissional. Existem também esses conflitos dentro de casa, né? Eu conheço pessoas que têm, assim, uma maneira de lidar com conflitos no dia a dia incrível. Entrou para dentro de casa, acabou. Quer dizer, acabou a especialidade, digamos assim, de resolver aquelas situações, né? E entrou para dentro de casa, realmente muda completamente. Não tem aquele mesmo argumento, não parece que muda, é outra pessoa. Essa é uma separação que a gente sempre acaba tendo. O ambiente de trabalho, ele tem uma dinâmica um pouco diferente do que o nosso ambiente familiar. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo corretamente dentro do ambiente de trabalho, a gente acaba esquecendo disso dentro do ambiente familiar, até pelo nosso envolvimento muito maior, que aí tem uma carga de sentimentos que é completamente diferente. E, normalmente, a percepção das coisas, principalmente quando a gente fala no relacionamento pai-filho, né? Eu tenho 4 filhos lá e o tratamento com eles é muito diferente quando é com cada um deles. A gente tem que entender, primeiro, a questão histórica, ou seja, vemos o que aconteceu no passado e, a partir disso, a gente começa a entender o que o outro está colocando como ponto de vista. Isso quando a gente está
fazendo no processo correto. Sim. Tá? Só que é lógico, a emoção muitas vezes esconde isso. Ela pega aqueles momentos mais ruins ou melhores e só ficam naqueles ali. Então, quando a gente começa a pegar a história toda, os momentos bons, os momentos ruins, e aí a gente coloca isso tudo e abre para que seja exposto isso, a gente coloca de uma maneira clara, e aí entra o processo de comunicação, que é o fator preponderante para a gente conseguir resolver o conflito. Então, esses são dois fatores que são importantes. Principalmente a percepção que a gente tem. Separou lá no ambiente de trabalho, lógico, a gente tem uma responsabilidade, tem questão de demissão, tem a questão de conviver com aquilo lá de uma maneira mais complicada, em termos de metas, objetivos e assim por diante. Já dentro de casa, por exemplo, como pai, a gente pensa, não, eu mando, eu sou provedor da família, aqui o ambiente é diferente. Na verdade, não, todos os ambientes são iguais, eles devem ser tratados na questão de conflito da mesma maneira, com coerência, com diálogo, mas o diálogo sempre com uma fundamentação, sempre explicando, deixando muito claro para o outro. Isso é muito importante. Agora, uma outra questão da diferença de personalidade também, né? Por exemplo, tem pessoas que aceitam a opinião alheia e principalmente buscam saber a situação de duas partes, né? Não tomam para si como uma verdade absoluta, como você até mesmo já citou, uma única história. Na verdade, esse é o tipo de situação que deveria começar já dentro de casa. Exato. Então, nós, como pais, deveríamos, ao longo do tempo, praticarmos esse tipo de ação. Na coordenação lá no Brasil, como eu trabalho com os alunos, normalmente eu vou ouvir o aluno, eu vou ouvir o representante de turma, eu vou ouvir o professor, muitas vezes o inspetor ou o funcionário envolvido, para aí depois a gente chegar e começar a resolver efetivamente o conflito. Porque o grande detalhe é esse, é você conseguir entender exatamente a amplitude desse conflito e saber se preparar para conseguir resolver aquele tipo de situação. Tem certas coisas que nós não somos preparados. Então, às vezes, a gente tem questão de droga, de alcoolismo, uma série de outras coisas que a gente não tem toda a base para trabalhar com isso. Mas a gente, quando tem a dimensão total, a gente pode procurar, inclusive, pessoas que venham a colaborar na resolução desse tipo de problema. Então, se a gente, já dentro de casa, começar a conversar com os filhos, pede opinião, se é o marido, pede opinião para a esposa, conversa com o outro irmãozinho, com o outro filho. Se a gente consegue fazer isso, criar este clima dentro de casa, aí, lógico, se a escola reforçar, é muito melhor. Então, nós temos todo o processo pedagógico, psicológico que é tratado dentro da escola, também isso reforça. Dentro de sala de aula seria o ideal também. Então, na verdade, em todo momento a gente deveria trabalhar dessa maneira. Com certeza, isso é muito importante. Agora, para solucionar o conflito, dicas. Dicas. Bom senso é a primeira coisa. O problema é que bom senso para uns pode não ser para outros. Tem uma diferença enorme. Mas o bom senso, simplesmente, ele já ajuda bastante. Paciência, tá? Saber ouvir, saber perguntar e saber comunicar. Essas são algumas das dicas que a gente poderia dar. O pior disso tudo aqui é o saber ouvir, que é o que poucas pessoas sabem. Porque normalmente a gente toma como crítica, né? Na verdade, ao invés da gente interpretar como uma construção, um aprendizado, a gente já imagina a crítica. Até porque a gente sempre foi treinado, né? Desde criança, eu costumo dizer para os meus alunos, olha, a gente estava confortavelmente dentro da barriguinha de mamãe, não tinha problema de calor, fome, nada. De repente a gente saiu e já levou uma palmadinha no bumbum. Daqui a pouco não sobe a escada que você vai se machucar. Não isso, não aquilo, não aquilo. Então é sempre o lado negativo da coisa. Então a gente foi preparado para ver esta ameaça e aí a gente leva isso para todos os âmbitos da nossa vida. Professor, muito obrigado mais uma vez. Sucesso, muito importante esse assunto que o senhor veio discutir hoje aqui com a gente, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de comentar que o vestibular da Unibrasil está aberto, quem quiser ir conhecer também a instituição, bater um papo com a gente lá, estamos de portas abertas. Tá certo. Obrigado mais uma vez.